Bom, como podemos observar nesta imagem? Entenda, B e A são dois universos diferentes. Esse universo aqui, vamos focar aqui primeiro. Esse universo aqui foi criado por esse Deus. Esse outro universo aqui foi criado por esse Deus. Esse, dentro da fé bestiana, é o que a gente tem como sendo o Deus verdadeiro. E esse aqui é o Deus falso. Só que você vai entender o enredo da coisa. Então, não é porque esse aqui para nós é o Deus falso que significa que ele não é verdadeiro. Ele é verdadeiro, só que dentro do seu próprio universo. Ele é verdadeiro, mas ele está delimitado aqui. Ou seja, até aqui ele é verdadeiro. Fora da casa dele, fora do universo dele, onde ele não é criador porque já tem um aqui, ele já não é Deus. Ele se apresenta como? Ele se apresenta como sendo a serpente. Então entenda aqui o negócio. Tudo começou aqui, no universo B. A gênese, o começo de tudo é aqui, no universo B criado por esse Deus. A orientação de não comer do fruto proibido era uma eleição. Qual Deus ia ser a quem eu ia obedecer? Se eu obedecesse à voz desse Deus em não comer do fruto, ótimo, estava tudo resolvido. Não precisava passar por nada disso aqui, ó. Nada, ó, já superou, entendeu? Não comeu do fruto, obedecesse Deus, escolheu ele como sendo teu Deus. Ponto. Fim da história. Mas tem a outra via. Obedecer a serpente, o que implicaria em não obedecer a Deus. Então, quem que eu vou obedecer? Come o fruto ou não come? Se eu não como, resolvo o jogo. Se eu como, eu entro no jogo. Entendeu? Como vocês sabem, Adão e Eva escolheram dar ouvidos à serpente. Portanto, é como se falasse assim: você tem duas vias de servir a esse Deus aqui, através da obediência ou através da desobediência. Mas você vai entender a questão de voltar para esse Deus através da desobediência. Entendeu? Aqui seria para obediência. Não comeu do fruto, já era, estava resolvido. Mas como não foi isso que aconteceu, então agora você vai entender a complexitude da coisa. Entendeu? Beleza. Adão e Eva deram ouvidos à serpente. No universo B, o universo de fora criado por esse Deus. Beleza. Como a gente fala, né? O comer do fruto é um teletransporte para entrar no universo dessa serpente, onde ela é Deus. Só que perceba que tem dois aqui. Um, que é o governante do mundo, ó, essa delimitação aqui, ó, esses pontinhos aqui, esses pontilhados aqui, é para delimitar o mundo. Então, ó, Adão e Eva obedeceram a serpente, põe, caiu no mundo. No mundo já tem um Deus. Eita, caiu o cabelo aqui. No mundo já tem um Deus. Só que fora do mundo tem um Deus de D maiúsculo. Aqui é de D minúsculo, porque não é bem exatamente um Deus. É um Deus, só que não é com os mesmos atributos desse. Entendeu? É um Deus mais grosseiro. Aqui já é um Deus mais refinado, mais transcendental, mais luminoso, enfim, aqui é o casca grossa. Aqui é o que a gente chama de o velhinho barbudo sentado no trono. Punidor, julgador. Esse é o Deus raivoso. Agora aqui seria o Deus com um rosto brilhante, um Deus que a gente, olhando o rosto dele, não consegue identificar a sua face, porque o seu brilho é muito forte. É um Deus indefinido, é um Deus de brilho constante, é um Deus ilimitado, por assim dizer. Certo? Então, essa é a diferença. Esse aqui é empregado desse. Enquanto esse é o patrão, esse aqui trabalha para ele. Tanto que ele tem folga na semana, ele trabalha 6 dias e folga no 7º. Igual o trabalhador comum aí, de subemprego. Entendeu? Ele trabalha 6 dias e é 6 por 1, escala 6 por 1. Chega o 7º dia, ele já folga. Esse aqui não tem folga, não. Esse aqui
trabalha 24 horas, esse aqui já tem folga. Porque esse trabalha para esse. É o Deus trabalhador e esse aqui é o Deus patrão. Falando nessa linguagem para ficar melhor de entender, de ilustrar. Beleza, a humanidade está aqui no mundo. Aí, observe, a humanidade não tem consciência de que ela saiu desse universo para esse. Então, portanto, tudo que acontece aqui, ela pensa que está acontecendo aqui, como se nunca tivesse saído de lugar. Então, ela vai achar que esse Deus que está aqui é esse. E que essa serpente aqui é esse Deus que está aqui agora, ao qual, ao comer do fruto, elas deram poder a ela como sendo Deus de sua vida. Entendeu? Então perceba. Então a humanidade acha que só tem que sair do jugo da escravidão desse Deus aqui, pensando que é isso, para poder se conectar de volta com Deus que se separou, sendo que na verdade não é. Olha o Deus que se separou. Onde ele está? Em outro universo ainda. E a pessoa que só tem consciência de um único Deus, de um único universo, vai dar esse Deus como sendo esse, por achar que tudo o que aconteceu se passa num único mesmo lugar e não percebeu que houve uma transição, um teletransporte de um lugar para o outro, que eles saíram do Éden e foram para a Terra. Eles pensam que a Terra e o Éden são o mesmo lugar, que esse universo é um universo só, quando na verdade não é, são dois e criado por dois deuses diferentes. Enquanto não despertar para essa consciência, as pessoas vão pensar que esse Deus é esse Deus aqui, quando na verdade não é. Aí você percebe que o Deus do qual a gente foi separado, a gente está querendo sair desse para se unir com esse pensando que é esse. E, na verdade, esse daqui foi o que nos separou desse daqui. Então, olha o joguete, olha a estratégia desse ser em nos separar do verdadeiro Deus e ainda ter outro aqui de joguete para ele se passar como verdadeiro depois. Entendeu? Então, o negócio é muito sério. Aí continuando, aí o negócio não acaba ainda. Beleza, então. Só que vai chegar um tempo que aquele Deus do mundo, ele já está falido, ele vai morrer, ele vai sair de cena. Só que o mundo vai ficar desgovernado sem ninguém governando no planeta? Não. Alguém vai assumir o seu lugar. Então, Deus deste século que cegou o entendimento dos outros, Deus deste mundo, vai dar lugar para outra pessoa estar governando o planeta no lugar dele. Esse alguém é a besta, só que perceba, a besta já não é um ser espiritual imaterial, alguém que não se possa tocar, já é um ser palpável, é um ser humano físico, entendeu? É alguém que se pode ver, é alguém que se pode localizar, entendeu? Então perceba, da humanidade vai surgir alguém que vai ser a besta, o governante do mundo. Só que aí que tá, perceba aqui. Esse Deus, ele quer a adoração da humanidade, mesmo não sendo digno, porque o digno é esse aqui, certo? Então, a humanidade, para chegar em Deus, tem que burlar esse Deus, né? Tem que superar a matéria, enfim, os sentidos, tudo que nos aprisiona para não ter contato com esse Deus aqui de fora, do mundo, entenda, do mundo, entendeu? Então esse aqui é o padrasto e esse aqui é o pai. O padrasto nos mantém escravo nesse mundinho dele. Quer dizer, no mundinho que ele pegou desse Deus e se apossou, né? Porque vai ter que devolver para ele depois. Entendeu? Porque o mundo não foi criado para esse Deus. Ele só se apossou dele. Temporariamente, né? Aí depois que ele sair de cena e dar lugar à besta... Então, a besta ela já vai além. Porque, ó, perceba... Tem esse Deus me impedindo de chegar a esse Deus. Mas aí você percebe, tem além desse tem, dois obstáculos para mim chegar no verdadeiro Deus. Só que como as pessoas não têm consciência da existência do outro, pensam que esse é esse. Então, no caso, eles só veem esse como obstáculo para se chegar no Deus que eles consideram como sendo o verdadeiro. Agora você vê aqui na besta. A besta já vai... Opa! Tem. Olha o X aqui, ó. Tem. O que significa isso? Ultrapassou uma barreira que não é permitido ultrapassar. Porque aqui
se trata de uma criatura inferior. Aqui se trata do divino, do sagrado. Entendeu? Agora vem outra pessoa e direciona um culto para um Deus que vai além de tudo, tudo que o ser humano em vida pode vir a conhecer, entendeu? Então transcende tudo, transcende o material e o espiritual aqui, ó. Entendeu? Para chegar num outro universo, um outro Deus que vai além de Deus e daquele Deus lá que eu te mostrei do mundo. Entendeu? Então ele saindo de cena dá lugar à besta. E a besta vai instituir um culto de adoração a outro Deus que vai passar por cima desse Deus. E você acha que esse Deus vai gostar? Aí que começa a ira de Deus. Quando ele descobre que o culto não está sendo direcionado para ele, mas sim para uma entidade maior do que ele que se encontra no universo de fora. Que lembra dele, da realidade, que ele não é Deus, que ele está vivendo um sonho, ele está realizando um sonho aqui dentro de posar como Deus, quando na verdade a realidade lá fora do qual ele não quer acordar do seu sonho, para se lembrar que ele é uma serpente, ó Deus. Lá fora toma serpente, acorda para a vida, você só é Deus aqui dentro. Quando você acordar para fora e lembrar que você não é ninguém e que você precisa prestar culto por verdadeiro Deus que não é você, aí as coisas vão se complicar, porque ele não quer acordar, ele quer ficar no sonho dele, onde ele é o Todo-Poderoso. Ele não quer acordar para a realidade e se lembrar da verdadeira natureza dele, que ele está aqui como servo desse Deus. Ex-servo, porque se rebelou contra ele. Mas aqui dentro ele se faz passar pelo próprio. Olha só a gravidade da situação. Esse Deus vem para nos resgatar. Vem como um dos mensageiros desse Deus. Porra, Lúcifer, botou seu próprio pai para ser teu servo aqui dentro? Toma vergonha. Toma vergonha. Entendeu? É revoltante isso aí. É revoltante. Quando você percebe toda a esquema do jogo, aí você vê a sujeira que está por trás disso daí. É muito fácil falar mal de político. Quero ver falar mal de Deus, quem tem coragem. Então, para concluir o vídeo, nós só podemos adorar o verdadeiro Deus. E tem duas vias para isso. Através da obediência, né? E evitava tudo isso daqui que não era necessário a gente estar passando. Isso aqui é perda de tempo, entendeu? Isso que a gente está vivendo agora, porque a gente está aqui dentro desse universo, é perda de tempo. A gente tinha que estar na melhor. Então a gente está lutando para voltar para isso, entendeu? Então poderia ter obedecido e evitado isso, mas como preferiu dar ouvidos à serpente, agora a via para voltar para lá é essa. Para mim obedecer a Deus, eu tenho que desobedecer a Ele, que no caso é esse aqui, do universo que a gente está, né? Entendeu? Então tem que desobedecer esse para poder obedecer esse, quando a gente poderia ter obedecido direto sem ter que passar por isso, entendeu? Então é por isso que eu falei, ou você escolhe a via confortável, sem passar por isso, ou a via dolorosa, onde ter que lidar com a ira de Deus, entendeu? É disso que se trata o Apocalipse. Então, perceba, enquanto essa serpente no universo de fora se rebela contra Deus, né, no universo B, no universo A, que é o universo da serpente, né, onde ela é Deus, existe um homem que se rebela contra Deus, que não é esse, é o de dentro desse universo. Só que de fora existe uma serpente que se rebela contra Deus, que é o Deus de fora, que não é ela mesma. Então o homem que se rebela contra Deus desse universo é uma coisa. O anjo que se rebela contra Deus lá fora é outra coisa. Porque o homem de dentro está a favor do Deus de fora. Do mesmo jeito que a serpente lá fora está a favor do Deus de dentro. Então, quando você tem essa amplitude, consegue ver as coisas por um ângulo maior, você tem uma noção melhor da situação, né? Então perceba, né? A serpente da Gênese, o dragão do Apocalipse, né? Que é a antiga serpente,
e aqui o leopardo. Então, se você for olhar, né? 1, 2 e 3. Aqui já quebra o ciclo, né? Porque já não é mais o mesmo, né? Aqui já está defendendo esse Deus. Até então, aqui era o objetivo puxar para dentro. Aqui o objetivo desse é manter esse pessoal para não estar em contato com esse Deus. E eles nem sabem da existência desse. Entendeu? Então aqui, ó. Já começa por aqui. Deus e Deus. De D minúsculo e de D maiúsculo. Aqui você vê que dentro dele é uma briga dele com ele mesmo, na sua versão inferior. Entendeu? Então aqui ele está brigando contra ele mesmo. Enquanto um está tentando trazer a paz para o planeta, a vida, um está trazendo morte, destruição, entendeu? Não está deixando essa paz de fora do mundo vir, entendeu? Então ele mesmo se atrapalha entre ele mesmo, entendeu? Aqui é uma luta interna, né, dele com ele mesmo. Já aqui, já não. Aqui é do universo dele e mais o universo fora dele que pertence ao outro. Então aqui já não é uma luta dele contra ele mesmo. Aqui já é dele contra outro ser que não é ele. Então aqui já não são o mesmo. Aqui já são o mesmo, só que esse aqui é a versão grosseira inferior dele. E aqui é a versão mais melhorada, mais ampliada. Então perceba, Jesus Júnior Besta, que é o anticristo, nada mais é que o quê? Que um Lúcifer dentro de Lúcifer se rebelando contra Lúcifer para defender Jesus, que é o Deus de fora. Mas então, o que vai desencadear a ira de Deus? Porque não faz sentido Deus se irar por causa de um homem que está vindo com uma pregação de algo que para ele não existe. Entendeu? Porque essa realidade aqui para esse Deus não existe, já que ele está focado nessa. Então, se aonde ele está, que é onde nós estamos, né? Se ele é a totalidade de tudo, se não há vida fora do todo, fora de Deus, entendeu? Então ele tem que dar risada desse ser humano que está pregando coisa que não existe. Ué, tá falando que tem vida fora de mim? Hahaha, nem vou dar atenção para esse ser humano. Mas se Deus começar a ficar irado para cima desse ser humano que tá com esse tipo de pregação, então algum fundo de verdade tem. Alguma coisa ameaça a realidade desse ser para ele vir para cima desse ser humano. Então a besta é a causa da ira de Deus. Porque o que ela fala tem fundo de verdade, porque se fosse mentira, se fosse balela, Deus não levaria esse ser humano a sério a tal ponto de descer pessoalmente para consumar a sua ira, ter a sua vingança, né? E observe, havendo dois universos, isso já dá probabilidade do quê? Pode confirmar até as duas teorias de criacionismo e de evolucionismo. Enquanto o pessoal estava vivendo aqui a Gênese, o Big Bang estava acontecendo aqui, para quando eles saíssem daqui para cá já pegasse a Terra pronta, entendeu? Já que saíram de um lugar e foram para o outro e não perceberam que houve essa transição de lugar, entendeu? Então, já não estamos falando de uma só criação, que nem esse pessoal tem mania de falar, né? Os cientistas, Story Channel, documentários em geral, como foi a origem do mundo, do universo, quer dizer, do universo. A origem do universo, depende de qual universo você está falando, desse que a gente tá ou daquele que a gente saiu para vir para esse, entendeu? Então, um universo só subsiste porque antes desse aqui existir, existiu outro, entendeu? Então, quando eles vieram para cá, antes de vir para cá, esse daqui já estava sendo feito. Para quando viesse, já pegasse pronto aqui. E não percebesse a transição entre os dois universos. Só que, por que esse universo é chamado de B e esse de A? B dá a intenção que vem depois, já que o A é o primeiro. Aí lembra da história da Gênese, que fala que o homem foi tirado da terra e posto no jardim. Pela desobediência, voltou para a terra do qual havia sido tirado. Então, primeiramente, o homem era daqui, para depois vir para cá. Mas a origem do homem não é aqui, é daqui. Aqui ele tinha sido convidado a ficar.
mas a origem natural, original do homem é aqui dentro. Então pode-se dizer que o homem é criação de Lúcifer e Jesus queria pegar para si? Pode ser também, se olhar dessa forma. Mas lembra do que a gente falou? Que esse aqui é um universo rascunho e esse B é o original? Então tudo que é feito no rascunho não tem valor, já que vai passar a limpo no universo original, que esse sim tem valor. Esse aqui tem serventia. Aqui pode rabiscar, errar, passar borracha, rasurar, fazer o que quiser, porque não tem valor nenhum. Aqui não. Aqui tem que levar a sério. Entendeu? Então, perceba, é óbvio que o homem tem que nascer primeiro no rascunho para depois ser passado a limpo no universo original, porque lá que vai ser a verdadeira vida dele. Aqui ele leva a vida de qualquer jeito e não importa, porque não tem valor nenhum aqui, o que é feito. Agora aqui sim, tudo que você faz é contado. Então vemos que, havendo dois universos, abre possibilidade para as duas teorias do criacionismo e do evolucionismo existirem. Agora, se só existe só um universo, as duas teorias entram em conflito para ver qual das duas é a certa. Agora, vendo dois, não tem esse conflito, porque as duas podem coexistir em universos diferentes.